Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo aqui ao Flávio Gaveloski e na nossa aula de hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão do preparo físico do combatente. Então é muito comum as pessoas chegarem, né, seja na academia, enfim, em aulas particulares, né, e me perguntar sobre a questão do preparo físico. Eles normalmente dividem isso em dois segmentos. Primeiro, eles perguntam se no combate, né, aquela velha pergunta tipo, mas se eu fizer o combate eu vou emagrecer, eu vou ficar forte, eu vou, sei lá, ficar definido, algo do tipo. E se, né, a segunda parte da pergunta é quando eles perguntam se existe algum treinamento específico voltado à parte física dentro do combate. Então vamos esclarecer essa ideia e aí a gente rebate sobre o terceiro ponto, que é onde se é ou não é importante eu ter um preparo físico, seja para a defesa pessoal. Afinal, eu não sou um atleta, eu não vou competir, a ideia não é ganhar pódios, medalhas ou etc. Então assim, será que eu preciso ter um condicionamento apurado para isso? Então vamos pegar lá do começo. Então assim, eu vou emagrecer no combate, eu vou ficar musculoso, eu vou ficar mais forte ou algo semelhante. Essas são consequências que podem acontecer, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é o foco do combate. Então a ideia do combate não é que você entre para o combate e fique necessariamente mais forte, necessariamente mais musculoso, necessariamente mais magro. O principal objetivo do combate é manter você vivo, para que você chegue vivo em casa e volte para sua família, para os seus entes queridos. Se ao longo desse processo você emagrecer, ficar mais forte, ganhar massa, enfim, ficar mais veloz, né? Que são consequências que normalmente acontecem, não são de formas tão proporcionais assim, tá? Vai de aluno para aluno, mas assim, a gente encara como um bônus que você recebe ao longo do treinamento, não é o principal objetivo. Então você não vai começar lá a treinar para ficar necessariamente mais trincado, por exemplo. Pode acontecer, pode, alguns mais que outros, vai depender de aluno para aluno, vai depender do biotipo de cada aluno, vai depender se ele faz alguma coisa além do combate, se ele corre, se ele faz musculação ou se ele não faz nada, enfim, depende. Então assim, não é o objetivo. Então quando as pessoas vêm me perguntar, Flávio, mas o combate emagrece? Aí eu pergunto, mas você quer emagrecer ou você quer aprender a chegar vivo em casa? Porque se o seu objetivo for emagrecer, e não tem nada de errado com isso, tá? Mas assim, não é o meu trabalho. Eu não sou especialista em te deixar magro, ou em te deixar mais forte, ou em te deixar mais musculoso. Minha especialidade é fazer você chegar vivo. Eu conheço inúmeros profissionais que vão permitir com que você emagreça da melhor forma possível, mas esse profissional não sou eu. Então, tem uma lista aqui enorme, você pode entrar em contato com eles que eles vão ter o maior prazer em te ajudar, mas não é o meu trabalho. Agora, se você quer chegar vivo em casa, aí sim eu posso te ajudar, certo? Mas assim, sim, é possível você ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de massa, um pouco mais de, sei lá, pode, né, ficar um pouco mais trincado, talhado, enfim, não importa, né? Mas isso assim, como eu falei, é uma consequência, não é o principal objetivo, certo? E aí vem a segunda parte, eu tenho a parte física dentro do combate, na modalidade, sim, nós temos, tá? Só que ela é toda concentrada para a parte de combate urbano, né? Então assim, você não vai fazer aqueles exercícios, aqueles, como posso dizer, a exercícios assim de longas durações, onde você vai ficar tipo lá, sei lá, cansando, fazendo 1 milhão de polichinelos ou algo do tipo, a não ser, salvo a exceção, que esse seja um objetivo para aquele exercício, mas assim, não tem... como é que eu posso explicar isso? Digamos, eu quero fazer o cara pagar N flexões lá, mas é porque eu quero deixar ele cansado, porque deixar ele cansado faz parte do princípio de que eu não quero que ele pense na execução do movimento, e sim que ele apenas faça a movimentação. Aí tudo bem, mas agora falar, agora eu quero que você pague, sei lá, 100 flexões porque eu quero que você fique bom em pagar flexão, porque eu acho que pagar 100 flexões vai te ajudar no combate. Não, isso é besteira, isso é idiota, tá? Então a gente não trabalha com esse tipo de linha, onde você vai estar fazendo inúmeros movimentos por longo período de tempo para aumentar suas capacidades, seja de força, de explosão ou algo do tipo. Na verdade, você só vai estar fazendo
fazendo isso se for direcionado de forma específica para o combate. Então assim, a gente sempre vai trabalhar em espaços mais curtos de tempo, como ali que gira entre torno de 15 a no máximo 60 segundos, como a gente já falou em aulas anteriores, porque é mais ou menos esse tempo que dura um combate real. Então é sempre dentro disso que a gente vai estar trabalhando. Então fugir além disso, né, não faz sentido para nós. Não tem por que você ficar correndo durante um período muito longo de tempo, não tem por que você ficar fazendo exercícios por um período longo de tempo, já que afinal, né, a quantidade de energia e explosão que você vai estar utilizando não vai ser por um longo período de tempo, vai ser por um espaço curto, né? Então a gente até tem um mnemônico para isso que a gente pode trabalhar futuramente, que é a parte do 6, surpreender e explodir de forma impiedosa, né? Surpreender e explodir impiedosamente. Esse é outro mnemônico e que explica bem essa situação. Então eu não quero lutar por muito tempo, eu não preciso ter essa resistência prolongada, como seria no caso, por exemplo, de um esporte, onde eu teria que lutar vários rounds, assaltos, enfim, qualquer outra modalidade. Eu quero, né, entrar e sair o mais rápido possível daquela situação. Então sim, existe uma preparação técnica física para o combate, mas é sempre direcionado para aquele combate mais explosivo, mais de curta duração mesmo, certo? Então todos os exercícios que são feitos nas aulas são focados nisso, perfeito? E como eu falei anteriormente, não necessariamente esses exercícios vão te permitir emagrecer ou ficar necessariamente muito mais forte, ganhar massa muscular ou ficar trincado, enfim, chapado ou qualquer coisa que você esteja alucinando, achando que vai treinar combate e vai conseguir, né? Então, quer dizer que não é possível? Como eu falei, isso se quando acontece é como se fosse um bônus e não porque é o objetivo, certo? Embora tenha muitas modalidades que acabam vendendo essa ideia junto ali, venha treinar a modalidade X, Y, Z, emagreça, fique forte, etc e tal, mas assim, é uma metodologia diferente, é um treinamento diferente, é um foco completamente diferente, que não é manter você vivo, não é fazer com que você chegue vivo para casa, é uma outra história, é como tipo um carro, avião, né? Qual que é melhor? Não tem melhor nem pior, apenas são diferentes, perfeito? Então se você busca emagrecer, se você busca ficar mais musculoso, busque atividades que vão te permitir isso, que sejam o foco disso. Você não vai na academia de musculação, por exemplo, e você pergunta lá para o seu personal, né, o professor ali da academia, pô, mas se eu ficar fazendo essas barras aqui, eu vou conseguir me defender? Porra, não faz sentido, né? Parece absurdo quando você fala isso em voz alta. Então por que você iria em uma modalidade de autoproteção, de ciência e proteção e perguntaria se você vai emagrecer? Existe sim o gasto calórico, porque afinal você está em movimento, mas não é o objetivo da modalidade, perfeito? E aí nos leva ao nosso terceiro e último ponto, onde o treinamento físico é importante para a defesa pessoal, e a resposta é sim, mesmo que não seja o foco principal ali da modalidade, da atividade, é importante sim que você tenha, né, um condicionamento físico relevante para aquela situação, porque não adianta nada você saber chutar, sabe morder, sabe projetar, sabe usar uma faca, uma arma de fogo, um bastão, sabe fazer 1 milhão de coisas diferentes, mas assim, se você entra em um combate e após 5 segundos de combate você já está ofegante. E sim, eu já vi isso acontecer, não uma, não duas, mas sim inúmeras vezes, porque a pessoa não tinha nenhum tipo de treinamento, seja cardiovascular ou qualquer outro tipo de atividade física. Ele até tinha um pouco ali de força, até tinha um pouquinho de explosão, mas como eu falei, passou ali dos seus 5, 6, talvez 7 segundos, o cara já estava ofegante, morrendo, estava quase dando com os dentes no chão, porque ele não conseguia mais dar continuidade. Então assim, é preciso sim ter ali um nível, né, de treinamento físico para o combate. Mas como eu falei, não precisa ser uma coisa exagerada. Se você busca, por exemplo, a parte de autodefesa, você não precisa correr 42 quilômetros, não faz sentido isso. Você precisa correr ali, talvez, sei lá, acho que 2 quilômetros já é uma distância bem considerável. Então assim, se você chegar ao final desses 2 quilômetros, que já é uma distância bem considerável, e chegar bem, o que eu quero dizer bem? É assim, você não precisa, claro, não estou nem suando, né, estou super
super bem, 100%? Não, isso é óbvio que não, mas assim, você também não pode chegar no final desses 2 km e estar tipo quase tendo um infarto, certo? Você não pode estar lá caindo com a cara no chão. Então você chegou lá, né, ao final desses 2 km e tá legal, certo? Já eu considero como um bom condicionamento para essa questão de corrida, obviamente, né? Aí questão de traumático, de explosão, de força mesmo, aí é uma outra história, mas é só para você entender que você não precisa ser o atleta de alto nível para aprender a se defender, mas você também não pode ser aquele cara ultra sedentário que assim, se você dá um soco, pronto, já foi todas as suas forças e aí você vai cair de cara no chão, perfeito? Então assim, o treinamento físico é importante para a questão de autodefesa, mas esse treinamento ele é direcionado, ele é mais específico. Então, da mesma forma que se você fosse, por exemplo, se a gente pegasse dentro da corrida, onde tem lá o cara que corre 100 metros e tem o cara que corre 42 quilômetros, ambos terão treinamentos diferentes, treinamentos focados. Ainda é correr, ainda você vai estar utilizando as pernas, mas são treinamentos diferentes, porque são metodologias diferentes, são objetivos completamente diferentes, embora ambos ainda são correr, certo? Se você pegar um cara que nada na piscina e um cara que nada no mar, o mesmo princípio, ainda é nadar, ainda você vai estar fazendo movimento de braço, ainda você vai estar fazendo movimento de perna, mas assim, a forma de treinar, o objetivo final é diferente, da mesma forma que na ciência de proteção, perfeito? Então, essa é a nossa aula de hoje, um forte abraço e eu te vejo amanhã, Mabuhay!